O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, no dia de hoje fazemos uma pausa em nossa rotina, na vida da nossa igreja, com o propósito de recordar os nossos irmãos e irmãs falecidos. Esta celebração nos coloca diante de um tema fundamental: a morte. A nossa morte, a morte daqueles que amamos. Chegada a hora, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós seremos chamados à presença de Deus. E como nos diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, Deus nos dirá: presta contas da tua administração. Nessa hora, meu irmão, minha irmã, eu e você seremos julgados por Deus. Se vivemos a nossa vida unidos a Cristo, se a nossa alma viveu em busca de Deus neste mundo, na eternidade também viveremos eternamente unidos a Cristo. E a isso nós chamamos de céu. Mas se pelo contrário não somos servo bom e fiel, se pelo contrário vivemos fechados, perdidos, longe de Deus, indiferentes aos seus apelos, perderemos Deus para sempre. E a isto nós chamamos de inferno. Por isso, nesta celebração eu e você deveríamos nos perguntar: como eu tenho vivido? Como nós temos vivido? Se Deus nos chamasse agora, nesse instante, iríamos merecer viver eternamente na presença de Deus ou eternamente na ausência de Deus? Naquele juízo, meu irmão, minha irmã, nossa vida passará diante de nossos olhos. Todo o bem que fizemos, todo o bem que deixamos de fazer, todas as vezes
que nos abrimos para Deus e todas as vezes que a preguiça, os vícios e o mal invadiram o nosso coração. Tudo será apresentado diante de Deus. E se por acaso, meu irmão, minha irmã, chegado o dia do nosso juízo, eu e você ainda não estivermos completamente distante do pecado, eu e você não tivermos vivido a vida com a determinação necessária para arrancar o pecado por inteiro, pela raiz, se Deus nos conceder a graça, permaneceremos ainda em uma espera antes de ingressar no céu. Nesta espera, o abraço misericordioso de Deus, o abraço de amor de Deus, como um fogo, irá nos purificar. E a isso nós chamamos de purgatório. Não, o purgatório não é uma lenda que você ouviu por aí. O purgatório é uma verdade de fé. Nós professamos que cremos no céu e, consequentemente, na ausência do céu, o inferno. O purgatório não é uma terceira opção para aqueles que talvez estão indecisos, não. O purgatório é a certeza do céu, mas não agora. O purgatório é uma antessala, uma preparação para podermos ingressar na festa que Deus nos preparou na eternidade. E essa purificação, meu irmão, minha irmã, se dará durante um tempo. E é por isso que eu e você rezamos a missa pelos falecidos. Quando eu e você decidimos lembrar a alma daqueles que partiram, nós não estamos tentando manter vivo o legado dos que morreram. Quando eu e você rezamos por uma alma que partiu desta vida, não estamos mantendo a memória, o legado, a história. Padre, toda missa eu rezo pelo meu filho que partiu, para que eu nunca esqueça dele. A missa não existe para isso. Para quem crê, a missa é uma enorme contribuição dada para aqueles que, mesmo merecendo o céu, ainda precisam de purificação. Rezamos uma missa na intenção de alguém para que, com o valor incomensurável, gigantesco do sacrifício da Santa Missa, nós possamos contribuir para que a salvação dele ou dela se dê o quanto antes. E para mim, particularmente, é sempre motivo de tristeza imaginar que muitas vezes rezamos pelos mortos sem fé. Dizemos no credo: creio na ressurreição dos mortos, mas muitas vezes a nossa fé não é profunda. As nossas missas rezadas pelos que partiram não são piedosas. O 7º, o 30º dia, o primeiro ano de falecimento se tornaram apenas um evento para dar satisfação à sociedade, à opinião pública. E pior ainda, mesmo nós que frequentamos a igreja, participando da missa a cada domingo, insistimos em rezar por aquela mesma alma
todos os domingos, como se a missa celebrada por ele não servisse. Quando o padre confere os registros de intenções de missa, muitas vezes nós passamos minutos lendo os mesmos nomes todos os domingos. Conclusão: essas pessoas não creem no valor da missa. Essas pessoas não creem na preciosidade do que nós celebramos no altar para a salvação daquelas pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem fé, reze pelas almas que partiram, mas não reze apenas cumprindo tradições. Não acenda uma vela no cemitério ou não vá ao cemitério apenas por diversão, a passeio. Vá ao cemitério rezar. Quando for à Santa Missa e desejar rezar por alguém que partiu, caso se trate do 7º dia, do 30º dia, ou quem sabe de um ano comemorativo, registre sim o nome daquela intenção. Mas não é necessário repeti-la a cada domingo aqui nos microfones da igreja. Lembre daqueles que você ama no silêncio do seu coração e diga: Senhor, eu creio que esta Santa Missa celebrada contribuirá profundamente para a salvação dele que já partiu. Não repita todos os domingos o nome de uma intenção, porque assim você não está agindo como quem crê no céu. Talvez poderíamos nos perguntar se a nossa alma será apresentada diante de Deus no dia do juízo, o que se dará com o nosso corpo? O nosso corpo, meu irmão, minha irmã, será destruído, sepultado na terra como semente, ele será estraçalhado, despedaçado, para que assim possa brotar uma vida nova. Você e eu dizemos em cada Santa Missa que cremos na ressurreição dos mortos. E o que significa isso? Cremos que aquele corpo sepultado no cemitério e destruído um dia, quando Deus decidir colocar um ponto final na história humana, aquele corpo destruído ressuscitará para viver eternamente unido à minha alma na presença de Deus, o céu, ou na ausência de Deus, o inferno. Portanto, hoje, rezemos pelos nossos mortos. Rezemos para que eles possam merecer o prêmio do céu. Mas rezemos com piedade, com devoção e com fé. E mais ainda, ouvindo o ensinamento da igreja no dia de hoje, sem medo, rezemos também pela nossa morte, que é a última certeza que temos nesta vida. E rezemos para que Deus nos conceda um dia uma boa morte. Sim, uma boa passagem para junto de Deus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de falar dela, de pensar nela. Pelo contrário, lembre-se, é preciso viver como quem sabe que vai morrer um dia. E é preciso morrer como quem soube viver bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.